Olá, meus amigos, gente linda do meu planetinha preferido. Cá estamos para mais um Pod Teles. Aqui você pode. Um agradecimento especial ao Polo Inovale de Joaçaba, o nosso polo de inovação, onde nós estamos, e também a agência Acenda Digital, que está conosco nesta produção, e mais esta, né? Agradecendo também os patrocinadores do nosso trabalho. Muito obrigado à Materva, o melhor chimarrão do Brasil, Cotramol, a Cooperativa dos Caminhoneiros, também os nossos agradecimentos à Clínica Castelo, que está presente pertinho da Universidade em Joaçaba, e a Tecnoserve, tecnologia e inovação em Joaçaba, servindo toda a região. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre cada um. E hoje vamos falar de quê? Já que estamos na telinha, de alguma forma estamos na telinha, vamos falar sobre a telona, a sétima arte, que encanta o mundo desde sempre, né? Desde que surgiu o cinema. Mas cinema Hollywood, cinema da grande indústria internacional, cinema indiano, que está em alta, o cinema coreano, não, é o nosso bom bairrismo vai pesar na conversa. E hoje, utilizando aqui a cadeira Element da Tecnoserve, está conosco um cineasta muito nosso, que para nós é uma alegria muito grande receber aqui o nosso querido Biruta. Não tem cara de Biruta, não, né? Mas que alegria. Marcos, que está, inclusive, feliz da vida porque conseguiu lotar a casa na sua estreia em Joaçaba. Primeiro, bem-vindo, né? Muito legal ter você aqui para a gente falar desse assunto que é sempre atual, né? Obrigado, Jaime. Para mim é um prazer estar aqui. Você que é um grande nome da comunicação, que a gente sempre escutava na rádio, e agora ver você aqui no podcast é muito legal, ver que vamos buscar a internet, vamos buscar essas novas linguagens, e você é sempre um cara muito atual, então acho que vai ser... Desejo extremamente um sucesso para o teu projeto novo aí, e com certeza vai ser que passe muitas pessoas por essa bancada aqui. Diga-me com quem andas e direi quem sois. Eu acho que estamos no caminho certo. Então, Muito legal ter você aqui também. Parabéns pela sua luta. Você é um guerreiro, né? Porque ser cineasta no Brasil é uma guerra, né? Ah, com certeza. A gente precisa trabalhar muito, precisa convencer as pessoas que isso é um trabalho, muitas vezes, mas a gente não desiste. A gente tá fazendo... Acho que eu sou da área da comunicação há muito tempo, né? Então, a gente veio uma experiência em televisão, em produtoras de vídeo e tal. Depois criamos a nossa produtora e vamos buscando o nosso sonho, que é fazer arte, é fazer cinema. E fazer cinema na nossa terra, que eu acho que é muito mais rico, porque a gente consegue fazer uma arte que as pessoas vão se enxergar. E é isso que é o objetivo dos nossos projetos, de tudo que a gente faz aqui. Legal, eu quero explorar um pouco mais sobre a sua trajetória daqui a pouco, mas já para a gente identificar melhor, o Marcos Biruta estreou em Joaçaba o filme O Que É de César, com o querido Beissola, né, ator que fez muito sucesso no seriado A Grande Família, da Rede Globo, por muitos anos, e agora já com a idade um pouco avançada, com a saúde debilitada, mas guerreando como sempre, né? Ele aceitou um desafio e a estreia em Joaçaba, porque o filme já está concorrendo, ele já está na praça, né? Mas a estreia na sua cidade, naturalmente, para você tinha uma expectativa, né? Como será que seremos recebidos? E conta aí como é que foi. Então, a gente tinha uma expectativa muito grande de fazer essa estreia. A gente tá, como você falou, a gente está escrevendo em festivais, já estamos selecionados em alguns, a gente tem mais uma lista de festivais para concorrer. Alguns já não deu certo também, e essa é a arte Faz que a parte. gente tá sempre acreditando nos projetos e tal. A gente tinha uma expectativa grande, assim, e eu acho, assim, enxergando um pouco a nossa região, me surpreendeu muito, assim, porque a gente fala de um tema que é um tema que, digamos, que é muito atual e vai ser sempre atual, E rodeado de tabu. rodeado de tabu. A gente vive numa cidade um pouco mais conservadora, então às vezes é um pouco difícil de fazer as pessoas entender. E isso que surpreendeu muito, assim, porque a gente conseguiu botar, digamos, quase lotar o teatro, que é, digamos, a Casa da Cultura em Joaçaba. Então a gente
Eu tinha essa expectativa, eu não conseguia entender, não conseguia ver esse público. Será que o público vai abraçar? A gente roda muito com cineclube, Já viu muitos com casa vazia, muitos com né? casa vazia, Cinema brasileiro está acostumado. muitas vezes é as mesmas pessoas sempre, aquelas pessoas que são cinéfalos ou pessoas que admiram arte, que gostam. Mas não, foi algo totalmente diferente do que a gente esperava, foi uma surpresa. A gente viu tudo que é tipo de rosto. Então foi todas as idades. Então foi uma noite espetacular, assim. E ver as pessoas falando do filme e ver que eles entenderam a mensagem, assim. Então foi É algo tão, fantástico, assim. tão interessante quanto o filme foi o feedback depois, aquele bate-papo, foi muito legal. Foi muito legal. O filme ele tem uma cena que é muito importante, que é a cena do baile. Então a gente teve que mobilizar um grupo de idosos, Envolveu gente local. pessoas aqui da região, grupos de idosos, grupos gauchescos, tal. E a gente vê essas pessoas que já estão lá com 80 anos falando de diversidade, falando que a gente precisa aprender a aceitar, que a gente precisa mudar o nosso pensamento. E isso é muito legal, porque uh, eu falar de diversidade, eu falar de cultura LGBT é muito fácil, porque eu convivo diariamente com isso. Agora, pessoas que muitas vezes não têm ou que estão começando a ter contato com seus netos, com seus bisnetos, então ver essas pessoas realmente construindo novas ideias e pensando diferente é muito legal, assim, e respeitando a diversidade é lindo, assim. Foi uma noite emocionante, que a gente realmente eu segurei o choro quando eu vi as pessoas falando assim. Mas tinha todo o direito de chorar. Mas a gente tenta sempre Claro, claro. mostrar e fazer que a noite seja de debate mesmo, assim, e foi muito legal, assim, poder debater com a população de Joaçaba, ver as pessoas, ver os amigos, ver a família emocionada, porque é sonho. Acho que fazer cinema no interior, ele é um sonho, assim. É o seu primeiro? É o meu primeiro curta de ficção. Eu trabalhei muito tempo, eu sou formado em Ele se jornalismo. enquadra em ficção? Ele é uma ficção, é. E eu trabalhei muito tempo com jornalismo, então eu já dirigi muito documentário, né? Tanto para Record TV, para outras empresas, TV Cidade, a antiga TV Cidade aqui foi a casa que me abraçou primeiramente, na época que o Deon era diretor da TV Cidade, então foi ali que eu comecei. Então eu sempre tive esse apreço por fazer documentário, por estar fazendo, digamos, o cinema, né? Por estar fazendo filmes. E pintou essa oportunidade do curta-metragem e eu disse, não, a oportunidade é o que eu quero fazer, que é ficção. Então ali foi o start para a gente construir uma carreira daqui para frente. Tá. De parte do Beisola, que é Marcos Oliveira, o nome Marcos dele, Oliveira. né? De parte dele, como é que ele abraçou a causa? Ele se sentiu como também um recado dele próprio? Então, o Marcos foi... Ele fala também, sempre fala isso, que foi uma paixão à primeira vista, assim. A gente conversou com muita gente, a gente fez teste de elenco, a gente fez teste com pessoas daqui da região, mas a gente entendia que a gente tinha que ter essas pessoas da região, para a gente trazer esse regionalismo, mas a gente entendia que era a oportunidade de a gente botar essas pessoas para trabalhar com pessoas que têm uma experiência, Ah, tá. uma Buscar alguém que já é vivência do de ramo. setting, e eu acho que essa diferença cultural, fazer as pessoas dentro do setting, tanto as pessoas que estão na parte técnica quanto os atores, a gente ter contato com pessoas que vivem o cinema todo dia, que vivem a arte todo dia. Então, eu enxergo a produção cinematográfica, principalmente no interior, como uma oportunidade de a gente capacitar pessoas para futuramente a gente estar fazendo outros projetos. E você trazer um cara que nem o Marcos, assim, ele gera uma bagagem muito grande para toda a equipe, assim. A gente com certeza saiu muito transformado. Então eu tive um contato com o Marcos primeiro pelo WhatsApp e mandei o roteiro, assim, meio tipo, despretensiosamente. Correu risco. Vou tentar. Como eu tinha mandado para outras pessoas falaram, não, é legal, mas eu não posso, não tenho data, tal. E eu mandei para ele. E o Marcos prontamente já me mandou um áudio depois que ele leu o roteiro,
dizendo: Marcos, o papel é meu. Aliás, ele é Marcos Oliveira e você também, né? Eu sou Marcos Oliveira também. Daí calhou, e eu acho que esse casamento Pois fechou é, que assim, né? interessante, que coincidência É, oportuna. quando leu o roteiro, ele já me mandou mensagem dizendo: não, esse papel é meu, eu quero fazer. Me manda a proposta, mas a gente vai se acertar. Então, daí teve o período de negociação ali, mas foi tudo Ele já muito havia fácil. aceito, né? Foi Isso. um detalhe. E também o Marcos é de uma gentileza, assim, que é muito grande, assim. Quando ele falou que ele queria fazer, a gente entendeu que ele também estava aberto a negociar. A gente não tinha uma verba muito grande, até porque a gente teria um custo também para trazer ele do Rio de Janeiro, hospedagem, foram 6 dias de Recurso de setting. projeto. Isso, o nosso projeto ele é apoiado pelo Prêmio Catarinense de Cinema, através da Fundação Catarinense de Cultura. Então, claro, é um projeto de curta-metragem, as verbas não são verbas muito grandes, mas são verbas que a gente consegue, Viabilizam, né? que viabiliza a gente produzir. Claro que tem que ser tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado, mas a gente tinha uma equipe muito boa, muito qualificada. Eu acho que o mercado cinematográfico em Joaçaba está se tornando referência, porque tem pessoas. Pois é, mercado cinematográfico em Joaçaba. Tem gente que vai pensar, mas isso existe? Existe e não é de hoje, né? Inclusive foi referendado lá pela atriz, a Berna. Berna Santana. Berna Santana, aliás, já ganhou mais um fã, viu, Berna? Adorei mesmo, assim, o desempenho dela, a performance dela, em tão poucos minutos, né? Porque é um filme breve, Sim, é um curta-metragem. E ela deu um recado maravilhoso em todos os sentidos, como uma atriz madura, bonita e sabedora do seu papel. E ela comprou a briga, né? Ela propôs, nesse bate-papo ao final do filme, publicamente lá, eu estou contando para o público aqui, né? Porque, é claro, o Marcos Biruta já sabe. Ela propôs que Joaçaba seja reconhecida como capital catarinense do cinema. O que eu já provoquei lá a Assembleia, inclusive, para ver se isso é possível, porque temos um recente título, que é a capital catarinense do Carnaval. Então, não sei se é possível mais de um título para a mesma cidade, porque tem que ter todo um embasamento e tal. Porém, independente de legalidade disso ir para o papel e ter uma rúbrica pública, na cabeça de muita gente, dela, tua, minha, já é, né? Com Porque certeza. temos referências, né? Eu acho que falar de cinema em Joaçaba, assim, é meio que repetitivo, assim, falar de Rogério Sganzerla. E eu acho que falar desses artistas atuais que tem aqui, né? A gente tem pessoas que saíram e voltaram para cá, que é o meu caso, que é o caso do Rodolfo Alfinger, o caso da Gabi Brezola. Então são pessoas que tiveram experiências pelo Brasil e vieram para cá para trazer essa experiência e mostrar que a gente consegue fazer com pouco, consegue fazer produtos de qualidade. Então, e claro, sempre levando essa memória do Rogério Sganzerla, que para mim, assim, é uma referência de adolescência. A gente estuda na faculdade sobre o Rogério e tal. Desde a primeira vez que eu assisti os primeiros filmes dele, assim, eu já fiquei encantado pela obra. E aquilo me inspira muito porque ele traz esse negócio da proximidade, que é muito o que a gente tenta fazer também, assim, tipo, é possível. Pô, o cara daqui que ganhou o mundo, que tem filmes premiados, que tem filmes que são reconhecidos, que junto com Glauber Rocha criou um movimento do cinema marginal, então, que foi um movimento que foi aclamado pelo mundo, né? Já foi citado por Tarantino, já foi citado por grandes cineastas. O nome do cinema brasileiro, junto com Glauber, lógico, né? Claro. Entre outros, mas esses dois aí, a Helena e Inês, que o diga, né? Porque ela foi esposa Sim. dos dois. Ela ficou viúva de dois cineastas, né? Um beijo para Inês e para a família toda aí. Eu quero aproveitar esse hiatozinho aqui para quem não sabe quem foi Rogério Sganzerla. Esse cara nasceu aqui em Joaçaba. A família ainda mora aqui, o Albino, o irmão dele, o Albino filho, né? Porque o pai também se chamava Albino. A irmã Zenaide. Tive o prazer de conhecer a mãe do Rogério, a dona Zenaide, que viveu mais de 100 anos, lúcida até o fim, né? Com 101, 102 anos, ainda nos recebia para um chá, para conversar, e era sempre um
um ensinamento novo a cada conversa. Então, nossa referência aqui, a família Sganzerla, que nos legou esse cara incrível, que desde meninão caiu no mundo e foi fazer cinema assim que pôde, né? Uhum. E que legal que o legado dele está provocando gente ainda como você e outros por aí. E outra coisa bacana que você conseguiu fazer neste curta-metragem O que é de César, foi mobilizar outros potenciais da cultura de Joaçaba, que por força do carnaval, que é muito grande em Joaçaba e que movimenta a cultura em várias vertentes, você conseguiu aproveitar outros elementos da nossa cultura, outros personagens que fizeram também diferença no filme, né? Ah, com certeza. Foi uma. Desde o início, assim, eu. Eu falei, o Jorge tem que estar nesse filme. Jorge Zamoner. Jorge Zamonelli. Eu falei, tem que estar Jorge nesse filme. Fernando Zamoner. Porque batia bem na época da gravação, batia também com 50 anos do Tejo, então tinha todo. Eu tenho uma amizade com o Jorge, com a Fernanda. E. E assim, quando eu idealizei, quando a gente começou a idealizar esse filme, eu já coloquei na minha cabeça, pô, a gente tem que ter essas referências regionais. Então não tem só o Jorge, tem o André Luiz, que fez a parte da Que música. participação linda, né? O André é fantástico, assim, e trouxe uma música que deu um peso para esse filme, que a cena Eu diria um dos momentos mais marcantes do filme, assim, é porque lindo, é lindo. no momento que eu assisti a cena, eu imaginava, nossa, essa música ficaria muito legal na voz da Leda Kerber. E era ela e eu não sabia. Assim, Ela- é claro, eu identifiquei, mas como eu não sabia dos bastidores, da produção, eu disse, lembra muito a voz dela, né? O estilo. E é uma obra que foi criada para aquilo, Foi criada, é uma música original, o André fez mas ela eu para. achava que foi encontrado nos arquivos de muito Não, tempo a atrás. gente debateu muito a questão da música, a gente tinha a ideia, talvez, de pegar músicas que já. E fizemos listas e listas de músicas, só que a gente começou. A gente não conseguiu o direito dessas músicas. Uns já estavam com direitos vendidos para outros filmes e não podiam vender para nós, outros não respondiam a gente, Mas outros. ficou melhor que a encomenda. E daí a gente teve essa ideia de trazer realmente essa referência do rádio dos anos 40, 50. E o André foi de uma maneira magistral, ele entendeu toda essa ideia, compôs a música ali no piano, mandou um áudio para nós fazendo alguns instrumentos com a boca, assim. E a gente, da primeira versão já, a gente disse, caramba, cara, ele cantando mesmo. E daí ele veio com a ideia da Leda, assim, porque a gente tem, a Leda é um Patrimônio nosso, patrimônio de nosso Joaçaba, canário a aqui. voz de ouro da E Escajo. eu preciso fazer um parênteses sobre a cantora lírica Leda Kerber. A Leda já tem mais de 80 anos, é a nossa cantora, é a integrante mais antiga da Sociedade de Cultura Artística de Joaçaba Erval do Oeste, a Escajo, e ativa desde o início, era cantora do grupo cênico de cantores no tempo do saudoso maestro Alfredo Sigval, e ao lado de Ivo Dallanora, Antônio Carlos Pereira, Bolinha e outros gigantes ali da Escajo, a Leda continua nos ajudando na Escajo até hoje, e eu acho que foi uma homenagem também muito oportuna, porque quem canta como ela canta, no nível que ela canta, precisa de Com oportunidade. certeza. E o filme é uma super oportunidade, E né? teve uma outra coisa que a gente, acho que pesquisando um pouco, a Leda ela participou de um filme do Rogério, né? O Jorge Zamoner também. Jorge Zamoner Então, é também. isso que eu queria lembrar, porque você está religando, né, aquele trabalho inclusive filme da Guerra do Contestado, Sim, que o Rogério Sganzerla, não sei se ele chegou a concluir, mas ele gravou alguma coisa lá no Irani, com o saudoso Vicente Telles e tal, e a Leda estava envolvida, o Mário Serafim, se não me engano, o Jorge Zamoner, entre outros baluartes aqui, e você envolveu o cineasta Sartori também, que é outro sim. patrimônio de Joaçaba. O Sartori, ele é a gente chama ele de paizão, nosso padrinho. Eu tenho uma carreira no audiovisual desde 2007, 2008, que eu comecei fazendo evento, fazendo formatura, fazendo casamento. Botava uma câmera no ombro e ia ganhar uns trocos. Vamos ganhar uns trocos. E o Sartori foi um dos caras dentro desse mercado audiovisual de Joaçaba que me deu a oportunidade, assim. E desde lá eu sempre tive essa admiração por ele, pela forma que ele vê o audiovisual, pela forma que ele construiu a história dele. Ele tem peculiaridades muito legais, assim. Ele foi o primeiro cara que trouxe
uma ilha de edição já digital para Joaçaba. Então, ele fez uma revolução, digamos, no audiovisual aqui da região, não só da região, como do estado. Porque ele tem uma produtora de quase 40 anos, 30 e poucos anos. E se você for pegar, eu acho que na história das empresas de Santa Catarina, eu acho que a gente não encontra uma produtora que durou tanto tempo, assim. Em atividade longevamente e lá em Blumenau, inclusive, que você convive lá agora, conhece bem, ele fez, digamos, fez história lá, Sim. mesmo sendo de Joaçaba, prestando serviço lá em época de campanha política, quando já a tecnologia tinha exigências novas e ninguém tinha, era só o mercado São Paulo, Rio, Uhum. e de repente lá estava o Sartori. Sartori, né, o Vilmar Sartori, investindo, acreditando, e ele é assim até hoje, né? Sim. Ele a toda hora liga, ó, comprei tal coisa, sempre tem equipamento novo, boas ideias e um cara fácil de lidar, né? Sim, eu brinco com ele que às vezes eu acho que ele é meio inspetor bugiganga, porque ele manja de elétrica, ele consegue fazer um cabo. Para mim é o professor Pardal. Professor Pardal, essa é a palavra. Ele é um cara de uma inteligência, assim, de uma Ele serenidade, de uma tranquilidade. ele é fora da curva. E ele apoiou a gente desde o início ali, quando quando o Rodolfo voltou para o Oeste, ele foi atrás de... E o Sartori é muito amigo do pai, do Rodolfo, então ele foi lá conversar com o Sartori para para fazer projeto. Ele sabia que o Sartori já tinha feito filmes, tinha feito Contestado, tinha feito documentário, tinha... Então, pô, a gente precisa de parceiros que abracem as ideias, né? E o Sartori, ele sempre foi muito de, tipo, pesada, faz, não questionar muito Sim, e dar essa paga abertura pra pra ver, gente né? criar, Paga pra pra ver que eu gente tô junto. desenvolver. Ele falou, às vezes ele fala pra nós assim: eu quero participar tal, mas as ideias são de vocês, o que vocês decidirem artisticamente, vocês estão preparados para isso, eu confio muito, para mim ele falava sempre isso, eu confio muito em você, confio no teu potencial, confio nas tuas ideias. Então, ele realmente é um paizão, assim, que a gente tem o prazer de conviver com esse cara, que já tem 40 anos de história do audiovisual. Eu com quase 20, eu olho pra ele e penso, cara, será que um dia eu vou ser o Sartori da minha geração, assim? Então é Que muito, é legal. muito bom, assim, É a você... história do Sartori, interessante que ele comprou uma câmera Super 8, né? Lá no, quando era a grande novidade, e de curioso mesmo, não tinha nada a ver, era só um gosto pessoal. E naturalmente foi filmar ali um batizado de um filho de um conhecido, uma crisma, um casamento, mas aquilo era quase que nem tinha como utilizar a gravação, né? Não tinha equipamento. E só que a coisa pegou, né? Tem gente que fala com maior orgulho, o casamento, o meu casamento, o Sartori que filmou. Então tem um histórico, e aí partiu para a produtora em si, a pioneira de todo o interior catarinense aqui, e tá aí até hoje trabalhando, fazendo cinema agora também, né? Ele é um... Paralelamente, com projetos fantásticos, e de fato uma serenidade muito grande, tem a nossa admiração com certeza. E que bom que você envolveu essas pessoas, cada uma no seu quadrado, né? Claro, a produção cinematográfica, ela é muito isso, assim, ela é uma produção coletiva. Eu não faço o filme, o que é de César não é o filme do Marcos. Sempre quando as pessoas falam, o teu filme, não, o meu não é meu filme, é o nosso filme. Nossa. É um filme que é extremamente coletivo, que demandou muito debate, que para ser um curta, a gente levou, bem dizer, 3 anos desde a escrita do projeto até ficar pronto. Então foi um filme que a gente teve muito carinho em fazer, porque também era, acho que, a nossa primeira produção de ficção aqui na região, com essa equipe, que depois gerou outros projetos. Teve agora o Fiado Só Amanhã, do meu amigo José Barancelli. Aliás, o Zé participou também, ajudou vocês nesse filme, né? Ajudou, ele fez a parte de making off junto com a Luana Calai, da Janela Verde. Então é um projeto que é muito bonito. Você envolveu vários sonhadores num sonho coletivo e deu asas para o sonho de cada um. Isso, e é muito legal porque é um grupo de amigos, a gente é muito Sim, amigo. ninguém concorreu um com o outro Não, ali. foi Eu um, percebi isso, achei foi um muito bonito. projeto muito, muito bacana, assim, que nem você falou, é um grupo de artistas que sonha todo dia, que sonha um com a fotografia, o outro com
com a parte de um artista visual, outros mais com a parte musical, daí você tem o Jorge com o carnaval, e daí você traz o Marcos do Rio de Janeiro com aquela... Você traz a Berna Santana com aquele poder que aquela mulher tem. Então, assim, foi... E a Berna Santana, assim, até pra falar dela, porque ela foi embora ontem, assim, e a gente fica com aquele gostinho de quero mais, Verdade. quero conversar é mais muito com agradável. ela. É uma pessoa que fala, parece que quando ela fala, ela te ensina de uma maneira leve, tranquila. E ela foi uma pessoa, porque o set de cinema, muitas vezes, ele é tenso, ele tem muita apreensão, a gente precisa ter muita concentração. E a Berna era uma pessoa que deixava o set muito leve, porque todas as pessoas... Poderia ser o contrário, né? Ah, tem um figurão aqui, todo Isso. mundo tremer na base. E ela deixava muito leve, ela trazia aquela leveza com as meninas, sempre brincando, sempre abraçando, sempre trazendo muito carinho. Uma equipe que eu sempre digo assim, que foi uma equipe jovem, inexperiente, né? Desde mim até o nosso assistente de fotografia, assistente de arte. Então tudo era muito novo para essas pessoas. Só que eu acho que deu tão certo porque essas pessoas fazem com vontade, elas querem fazer, porque aqui a gente não tem um circuito de cinema, a gente não vai gravar 10 filmes no ano. Então, quando a gente tem a oportunidade de se dedicar a um projeto só, todo mundo dá a cara a bater e vai fazer e quer fazer da melhor forma. Então, foi muito bonito por isso, assim, porque as pessoas acreditaram no projeto e eu acho que todo mundo estava realizando um sonho ali, sabe? Interessante que esse envolvimento de pessoas do lugar tem um fator ali que chama muita atenção, desde a locação, a ambientação do filme, uma localidade rural, à moda antiga, né, onde vocês conseguiram colocar como cenário aquela casa rural nossa, bem tradicional, né, com a toalhinha xadrez, com doces sobre a mesa e tal, o velho ferro de passar roupa à brasa e o riacho, aquele ambiente rural. E o envolvimento dessas pessoas também, né? Houve tudo um turbilhão de boa vontade. Nossa, foi... A gente rodou muito no interior. E essa foi uma experiência muito boa também, assim, porque eu fui criado... Não vou dizer que fui criado no interior, mas o meu avô tinha sempre sítio. Então, eu tinha um conhecimento do interior, assim, um pouco da cultura, né? O meu irmão é mais, digamos, mais colono do que eu, porque realmente ele gostava de estar no interior, tanto que ele foi fazer agronomia e tal. Mas eu tinha eu acho que essas lembranças de infância, assim, de estar no sítio, e a gente rodou muito, assim. E foi muito legal, porque o interior joaçabense, ervalense aqui, da região em si, ele abraça muitas pessoas. Você chega lá, o cara diz, não, senta aqui, vamos tomar um café, aqui tem Tomar um um chimarrão. pão, tem uma chimia, tem... É hospitalidade, A né? hospitalidade. Então, a gente rodou muito, conversou, e muitas pessoas, assim... A gente chegava na casa, mas o cenário não era aquilo que a gente pensava, mas eles iam... Houveram outras tentativas. A gente rodou muito, assim, a gente rodou quase de 1 mês, 2 meses, eu acho, visitando propriedades. Daí um falava, tem uma casa lá, vai lá visitar. Aí eu tinha também, perto do sítio do meu avô, a gente foi, visitou algumas famílias. E daí a galera sempre, às vezes a gente saía da casa, mas as pessoas diziam, não, vem, você pode fazer aqui, a gente quer que você faça aqui. Claro que a gente tem toda uma questão de buscar uma estrutura Claro, que... claro. E a casa ali que a gente fez, que é uma casa na Canhada Funda, em Erval do Oeste, foi muito massa porque o Omar, que também é um amante do cinema, Mardimbar. Isto, ele tem essa paixão pelo cinema, pelo cineclube. Ele falou, eu vou às vezes caminhar, andar de bicicleta, ali na Canhada Funda tem uma casa muito legal lá. Vamos lá ver? Ah, foi sugestão do Omar. Daí a gente passou lá na casa do Omar, pegou o Omar, eu e o nosso produtor, e a gente foi. E a gente passou assim, não tinha ninguém na casa. A gente chegou, tinha uma casa mais nova pra cá, e aquela casa lá parecia abandonada, assim. E daí a gente, não tem ninguém, né, cara? Vamos dar mais uma andada pra frente, depois a gente volta. E quando a gente vinha voltando, tinha uma mulher caminhando na beira da estrada ali, a gente parou e eu perguntei pra ela, essa casa aqui, a gente tá fazendo um filme e tal. Ela falou, essa aqui era a casa do meu pai. Ela tá abandonada, vocês querem vir tirar foto? Ela na hora ela achou que era Aham. vamos tirar foto, não sei o que, podem vir.
Então já era família proprietária. A família proprietária. Inclusive, a gente falou com a dona Isabel Deprá, que é que ela era filha desse. Antigo Eu morador não lá. vou lembrar o nome dele, mas era esse proprietário dessa casa. E depois os pais dela faleceram e a casa ficou parada. Eles construíram uma outra casa mais moderna, digamos, Ah, ali então no vocês pegaram a casa vazia. vazia. A casa era meio que um depósito, assim, de Ah, tá. Então teve todo um ferramentas. trabalho de limpeza, preparação e a ambientação, o cenário. Foi. Daí a gente. Daí Mais um mutirão daí. daí a dona Isabel, ela disse, não, podem vir, não sei o quê. E daí quando você fala assim, a gente vai gravar alguma coisa, ela pensa, não, vai vir ali uns 2, 3. E ela foi de uma gentileza porque nos dias de gravação tinha 50 pessoas dentro do quintal dela. Então ela mesma não imaginava, só que ela se envolveu tanto com o projeto, assim, que ela foi de uma gentileza muito grande, desde a parte de ajudar nós a pensar as decorações que iam tanto tem É, cenas que são em barracão, tal, até então porque ela é dali, né? Nada melhor do que ter ela tinha uma essa. consultora ali. Então ela foi de uma gentileza muito grande. Mas a gente tinha um desafio grande ali para montar essa casa, porque a casa realmente estava lá, eles guardavam um saco de ração, caixa de abelha. Então a gente tinha muita sujeira lá, assim, que é a sujeira do dia a dia do homem do campo, assim, né? Realmente era um depósito. Mas ela falou, façam o que vocês quiserem. Então a gente começou. Daí aí eu envolvi minha mãe, envolvi meus amigos e vamos limpar essa casa. E daí a gente começou a tirar A coisa. sua família mora por aqui então A minha ainda. família é daqui. A gente Continua aqui. continua aqui. A gente mora ali no Santa Teresa, né? Minha avó, daí tem minhas tias, tem meu tio que ajudou também na cozinha, fez a parte da cozinha junto com a minha mãe. Minha mãe ajudou a fazer as limpezas da casa. É porque tinha que alimentar esse povo tudo. Foi um. E era todo dia, durante, bem dizer, uma semana. Foi a cozinha da casa da minha avó, virou uma cozinha industrial para fazer essa. Se alimentar 30, 40 bocas ali não é Olha, fácil, e não é só o almoço. A gente entrava em 7 e muitas vezes 5h30, 6 horas da manhã. Então a gente precisava já ter um café da manhã. Então eles estavam muitas vezes já desde as 4, das 3 da manhã ali cozinhando, fazendo. tá. E para Berna e pro Beisola, como é que foi essa experiência rural? Eu diria mais pro Beisola porque ele está mais acostumado aos grandes centros, né? Mora no Hum, Rio de Janeiro, uma realidade bastante distante culturalmente, né? Geográfica e culturalmente da nossa. E como é que foi para ele essa experiência de estar ali naquele ambiente, daquele jeito? Então a gente tinha esse medo assim de tanto para Berna também. A Berna ela já tem algumas produções em Lages, ela tá um pouco mais habituada com o cinema do interior que vem crescendo É, e de bastante, né? Santa Catarina, né? Ela tem Já o essa. Beisola é um estrangeiro Isso. de outro estado. Então, quando a gente pensou essa produção, a gente pensou, não, a gente vai ter que fazer não só os dias de setting, de gravação, mas a gente vai ter que fazer um ensaio, digamos, a imersão desses atores no setting mesmo, e até para entender um pouco da geografia. A gente vai ter que subir um morro, vai ter que fazer isso. Como você falou, o Marcos, ele tem uma condição física um pouco mais limitada, bolsa de colostomia, ele já está bem, com alguns problemas de saúde, então a gente foram 6 dias de gravação, mas a gente teve 2 dias de vivência, que era realmente para eles, que era fazer os ensaios, porque a gente teve 2 meses de ensaio online. Mas o ensaio online, ele não é aquele ensaio no olho a olho, assim, né? Então a gente. Então a convivência deles na prática aqui, 2 dias. Foi 2 dias deles, a gente ensaiando no Você setting. está ensaiando número de mágica também ou não? Fez Foi. A do gente. limão, fizeram uma limonada ali. Daí a gente ensaiou 2 dias, fez o Marcos entender um pouco, também entender aonde que a gente poderia colocar ele, porque a Sim, gente imaginava às vezes uma cena em as tal lugar, limitações, mas a né. gente tem limitações e tal. Mas ele foi de uma gentileza, como eu falei antes, assim, muito grande. Eu acho que o apoio que a Berna deu pra ele também foi muito grande, assim. A Berna foi realmente, como ele fala, ai, a minha esposa, porque Sim, ela foi aquele. Ela chegava, às vezes, no momento que ele estava um pouco mais agitado, ela chegava e conseguia acalmar ele, fazer ele ficar mais focado. Então, foi. e foi Berna Santana e Marcos Oliveira, o Beisola. Eu estou chamando de Beisola mais seguidamente para o nosso público saber, né, Uhum, porque é um personagem que ficou muito conhecido, né. claro, Mas esse casal, né, ela com o Marcos, primeira atuação juntos? primeira vez, primeira vez.
A Berna ela já tinha atuado no teatro com o Jorge Zamoner, Assim, em Joaçaba, na inauguração na do teatro, inauguração do teatro. E isso foi muito legal também, em porque daí 2003. isso, porque daí aí teve uma conexão entre eles ali que ajudou, assim, até o Marcos a Se ajudar ambientou, nessa né? construção de Ah, perfeito. personagem e tal. E a gente teve também o Conrado, que é de Maximiliano, então também é um cara que tem essa vivência do interior, entende muito do sotaque, então a gente sabia o que que a gente precisava tirar de sotaque. hã, É, porque eles vêm com a carga de sotaque inevitável, Isso. né? E a gente também não queria tirar todo o sotaque, porque a gente entende que o interior de Santa Catarina tem essa diversidade de Tem uma pessoas de grande vários mistura. lugares. Então a gente não queria que ficasse aquele sotaque forçado e tal. Mas o Conrado ajudou muito isso, porque ele tinha essa coisa, ele fazia brincadeiras com o Marcos, pegava no pé do Marcos, trazia, e daí eles acabavam fazendo esse. Assimilando. E esse jogo é muito legal, assim, que eu falei muito pro Marcos e pra eles. Gente, brinquem com os personagens enquanto vocês não estão em cena. Vivenciem isso, porque esses dias de vivência são isso Continue mesmo. dentro do personagem. Continuem dentro, continuem se provocando, continuem brincando, porque vocês deixam o personagem vivo e isso vai ficando natural em vocês. Então, esse processo de construção dos personagens foi muito isso, assim. A gente tinha um ensaio, a galera tinha o texto muito na língua, mas eu sou um cara que, pra mim, o texto ele é só uma base, assim. Eu, O eu olho, improviso vale. eu olho pro personagem, pro ator e digo, Desenvolva isso. desenvolva em cima disso, isso aqui é uma base. Talvez essa palavra eu preciso, essa eu preciso, mas o resto do texto você pode fazer do teu jeito, porque isso deixa a cena mais viva. Você tem conhecimento de outros autores que trabalham assim? Eu acho que no Brasil hoje tem muito. O próprio Walter Salles é um cara que deixa o texto ser fluido muito, né? O Cláudio Assis é um cara que tem essa vivência, ele tem uma narrativa, mas ele também, tipo, o texto ele é uma base para você. Porque é como muitos atores falam, o próprio Wagner, essa semana eu escutei uma entrevista dele falando que por ele ter feito esse último filme, O Agente Secreto, ali em língua brasileira, Wagner Moura, Wagner Moura, ele conseguiu, tipo, que o improviso fica mais fácil, porque como ele é brasileiro, sim, ele a gente tem um traz vocabulário mais amplo, né? isso, e traz também a questão de as palavras têm um sentido histórico para ele, cada coisa tem, ele sabe que nessa cultura você pode usar esse tipo de palavra. Então eu deixei bem solto isso e fui sempre o nosso trabalho foi medir o tom do que a gente queria, sabe. Porque ninguém se fala, eu acho que a gente queria essa naturalidade, que a cena acontecesse pelo tem muitas cenas ali no filme que ela aconteceu pelo olhar, ela Sim. aconteceu por um gesto, por um movimento, que foi isso que a gente trabalhou, assim, a gente tinha um texto, mas também a gente não se apegou ao texto, porque a gente acha que a arte é viva. Ela tá acontecendo aqui na nossa frente. Então, o meu trabalho não é "Ai, você tem que falar esse texto". Meu trabalho é ponderar um pouco as emoções, ver o que funciona, ver o que não funciona, dar opção pra gente levar pra ilha de edição depois. E o resultado te agradou em cheio? Ou você vê alguns pontos que merece uma crítica? Eu acho que todo filme tem a crítica, né, a gente como artista, a gente sempre quer melhorar. É o meu primeiro filme, então eu vejo que eu acho que tem coisas que podiam ter sido diferente, mas eu acho que o processo é esse, assim. A Eu não experimentação que valeu. eu não vejo crítica pra nada, assim, é uma questão realmente de a gente vai entendendo linguagem, vai Tá, mas, entendendo. me permita, nessa nossa conversa aqui, o que que eu e a nossa audiência já pode ir percebendo? Que você está muito atento a ou todos os possíveis detalhes e elementos de um bom filme. Sim, Então dá para acreditar que desse mato sai mais coelho. com certeza, a gente não quer parar, né. Eu acho Tem que outros sonhos com na certeza já gaveta já já? estamos escrevendo, eu acho Algum que roteiro já pronto? eu tenho alguns roteiros, eu tenho um roteiro que eu tô fazendo desde 2017, eu tenho um documentário, uma websérie que eu fiz em 2017 que é sobre moradores de rua, que que nos deu alguns prêmios, algumas exposições fotográficas, gerou desse documentário também, na época em Itajaí, eu fiz em Balneário Camboriú.
E desse material de pesquisa, eu comecei lá em 2017 mesmo a desenvolver um roteiro. E que ele veio amadurecendo, 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 e hoje ele já tem uma outra característica, assim. E, eu acho que é o meu projeto, que é eu acredito que vai ser meu primeiro longa, esse roteiro. E que eu pretendo escrever para buscar verba agora para os próximos anos, assim. Esse ano eu tô mais focado em realmente deixar ele redondo, trazer um pouco mais de vivências, assim. Tenho pesquisado bastante, tenho conversado bastante com pessoas, inclusive com moradores de rua, com pessoas da assistência social, porque é um tema, digamos, é um tema pesado, e a ideia é fazer um filme que toque, mas também que não seja um filme pesado. Então, a gente tem que ponderar muito as Tá. linguagens, como que Tá, a gente vai trabalhar isso. você não estaria indo por uma linha muito parecida com o cinema nacional em geral? Que é sempre da visão crítica, social. Mas eu acho que o cinema ele tem essa obrigação. Eu enxergo o cinema, não Uhum. que seja certo ou errado, longe disso, que eu acho que a arte não tem certo ou errado. Mas eu sempre fiz arte desde desde lá do jornalismo, eu sempre tive esse incômodo com as coisas que a sociedade não entrega, Essa inquietação essa que inquietação. a arte se Então, encarrega, né. e como documentarista também eu acho que a gente tem que ter essa visão crítica, sabe, de entender que as coisas nunca estão boas, sempre podem melhorar. Então eu acho que eu me coloco dessa forma, assim, que Um eu quero provocador. um provocador, eu quero fazer arte para fazer as pessoas pensar, para fazer criticar, e eu sou um apaixonado pelo cinema brasileiro, assim, Tá, o que eu vejo, me permita aqui uma visão particular, lógico, é que o cinema brasileiro nunca se preocupou muito com a audiência, né, com a bilheteria. uhum, Ele é mais a vocação, é mais uma missão, isso, né. Me pareceu o seu filme também, nessa direção, essa tua vocação que você acabou de revelar de forma mais aberta, e o cinema brasileiro nunca foi de competir com Hollywood, de ter filmes que vão, estourar nas grandes bilheterias, porque a preocupação maior é o recado que incomoda o criador. isso. É por aí? Eu acho que é por aí sim, e a gente, hã e assim, eu não sei, a gente vive um momento muito ímpar, assim. Eu escutei uma entrevista, não vou saber quem que era o autor, mas uns 2 anos atrás, que ele falava que você citou no começo o cinema indiano, Ah, sim. cinema coreano, e ele falava, ele vive em Hollywood, que o Brasil é a bola da vez, assim, dentro do cinema, que as pessoas estão muito voltadas para as coisas que acontecem no Brasil, por a gente ter um país muito latente, assim. Então, a nossa arte ela já vem ganhando repercussão internacional há muito tempo, há alguns anos. E claro, a gente teve agora um Oscar, a gente tem o filme do, do Kleber, do Kleber agora que provavelmente vai ser indicado também, a gente espera que seja. Então, a gente vê que a arte ela tá latente e Hollywood mesmo está se voltando os olhares para o Brasil, e isso é muito importante porque a gente consegue trazer mais investimentos para nossa arte, para nossa cultura, para o nosso cinema. E eu acho que é um movimento muito legal, assim, de também do reconhecimento de diretores que talvez já não estejam mais entre a gente, como o Glauber, como o Rogério, que faz essa memória deles estar presente nesse cinema tão atual que a gente tem agora, sabe? E a gente tem aí o Rodrigo Santoro, o Wagner Moura, a Sônia Braga, a sobrinha dela lá, que eu não me lembro, é Braga também. Uhum. Enfim, alguns nomes brasileiros, como tivemos José Alil Goy lá no passado, entre Sim. outros, que marcaram presença nas grandes companhias de cinema do mundo, Uhum. em grandes filmes, e que são referência também, né. Com No certeza. entanto, eles foram para o mercado em si, Isso. né, para aquele que de fato, vai em busca de grandes bilheterias, Uhum. né. E mas também começaram como vocês, né. Com certeza. E eu vejo, assim, como um cineasta brasileiro, como um cineasta catarinense, que é muito importante a gente fazer filmes em português, sabe? Que quando a gente vê filmes falados em português ganhando o mundo, isso mostra a importância da nossa cultura. Porque como o filme O Que É de César, ele trouxe
essa diversidade de artes, o cinema brasileiro tem isso também, de mostrar que a gente não é só o cinema, que não é só o diretor, que a gente tem um ator, tem atores capacitados, tem músicos capacitados, que a música popular brasileira, ela mexe lá fora. Então, a gente pensar cinema de uma maneira mais... parar de pensar no cinema americano e, e assumir as nossas características. O cinema brasileiro, ele é rico porque ele é desse jeito. Se a gente ficar tentando copiar os Estados Unidos, a gente não vai sair do lugar. O que talvez o próprio cinema americano não entendia o nosso cinema. E agora ele começa a Tá, mas entender. aí tem uma inquietação da minha parte, mas não interessa também para o cineasta brasileiro o sucesso, a bilheteria, assim, fazer a tua arte ser mostrada de forma tal que vai lotar os cinemas Sim. pelo mundo. Eu acho que isso é uma consequência. Ele é uma consequência da evolução do nosso mercado. Ele é uma consequência da forma que as pessoas enxergam as nossas produções. Então, como eu falo, assim, a gente fez esse filme, daí às vezes a gente vive aqui no interior e as pessoas falam, quero te ver um dia lá não sei aonde, não sei o quê, quando você for famoso. E o nosso objetivo nunca é esse. O nosso objetivo é deixar uma mensagem para as próximas gerações também. Que a gente tenha cineastas aqui na região que influenciem as pessoas mais jovens. Eu quero fazer cinema, eu quero fazer isso. Porque aí a gente constrói realmente um mercado. Enquanto não tiver essa evolução, principalmente técnica, de a gente formar técnicos de som, diretores de fotografia, maquinistas, N funções que estão dentro do cinema, a gente não vai evoluir. Então a gente precisa pensar nessa evolução para que a gente chegue lá fora e seja competitivo, que esse mercado crie. A gente tem que também mudar a cabeça dos empresários, fazer que eles entender que o cinema também gera lucro para eles. E se reclama muito, a gente escuta às vezes as pessoas falar, mas estão investindo em arte, não sei o quê, e a saúde, não sei o quê. A arte, ela faz, Contribui. ela contribui para que a saúde seja melhor, para que a educação seja melhor, para que as pessoas vivam melhor, tenham mais qualidade de vida. Então, isso não parte só do governo. Isso parte da gente mudar a concepção dos empresários também. Porque se fala do cinema americano, mas o cinema americano tem uma injeção muito grande de dinheiro público. Só que a injeção maior já é da iniciativa privada, que entendeu que aquilo vende a marca deles. O Brasil encontrou o canal certo, então, porque de uns tempos para cá, é o caso da sua obra, ela tem sido custeada por dinheiro público via empresário, né, que são as leis de incentivo à cultura. Esse momento, nesse sentido que nós estamos vivendo, é promissor, então, na sua opinião? Promissor, eu acho que sim. A gente se inscreveu em alguns festivais e a gente vê todos os festivais com recorde de inscrição, assim. Então a gente vê que o momento é bom. Aqueceu o mercado. Aqueceu. Só que a gente precisa mais. Se a gente quer competir lá fora, como você falou, a gente precisa mais. A gente precisa que os empresários aqui de Joaçaba entendam. A gente tem uma verba de R$100 mil para fazer um filme, que muitas vezes essa verba, se a gente tiver mais apoio do empresário, a gente consegue investir mais em pessoa. Porque pode, pelo que eu imagino você está dizendo, o empresário contribuir daquela forma, na forma da lei, né, que dentro do arcabouço do projeto, que ao invés de pagar imposto, ele vai depositar naquela conta específica. Isso. Mas ele também pode patrocinar por si, né, com dinheiro próprio, havendo o convencimento, por que não? Né? Claro. Colocar sua marca ali de forma mais ampla. Com certeza. E a gente vê, a gente fez pelo Prêmio Catarinense. O Prêmio Catarinense, ele não tem incentivo, não é que nem a Lei Rouanet, supondo que tem aquele rebate do imposto de renda. O Prêmio Catarinense, ele é um prêmio, então o dinheiro é garantido. É um dinheiro público garantido. Então a gente não precisa ir atrás desse dinheiro. A gente não precisa arrecadar esse dinheiro. A gente escreve o projeto diferente do PIC. O PIC é semelhante à Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que você tem que fazer a captação do dinheiro. Você já tem que ter os teus contatos, as pessoas que querem apoiar o teu projeto. Mas o Prêmio Catarinense não. O Prêmio Catarinense você tem uma verba garantida. Se o projeto foi aprovado, o dinheiro cai na conta e você, claro, você tem que fazer uma prestação de contas, tem que
organizar a tua A parte produção, né? burocrática é A parte inevitável, né? burocrática. Mas você pode ter patrocínio também. Porque, tipo, a gente teve algum apoio de algumas empresas aqui, o Proner cedeu hã, compras pra gente, teve algumas. A Estação Pastel ali cedeu algumas refeições, então a gente teve alguns apoios, só que é muito pouco para uma produção. Foram, naquela hora, super importantes, Sim, porém, no arcabouço geral é modesto, é né? modesto. A gente. Porque quando a gente para assistir um filme, daí a gente pensa, pô, são 3 anos de trabalho. Então, tipo assim, um diretor, um produtor trabalha esses 3 anos a full, assim. Então a gente tá. Beleza, a gente tem o nosso cachê, mas chega uma hora que a gente tá fazendo porque a gente acredita no projeto. A gente acredita que esse projeto precisa chegar para a sociedade. Esse idealismo, pelo jeito, é uma característica dos nossos cineastas, meio que em geral no Com Brasil, né? certeza. É, e a gente pega o amor pelaquilo, né? A gente é um filho, assim, realmente a gente diz que é um filho porque vai, a gente muda, daí faz um corte, faz outro. Eu penso em pós-produção, depois vem música, daí a gente, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, daí a gente debate. Eu acredito que nesses 3 anos, eu acho que foi mais de 100 reuniões virtuais com Ah, pessoas do imagino. Brasil inteiro. A gente teve pessoas, a gente fez algumas consultorias também, para a gente entender tanto do universo crossdresser, que é o que a gente fala no filme, quanto também de questões de produção mesmo, de a gente ter lá workshops com diretores de fotografia já que fazem filmes aqui do estado, que isso dá uma bagagem para quem está começando, de você entender assim como que você vai trabalhar no set, de que forma. Então a gente conseguiu mobilizar algumas coisas nesse sentido, assim, que foi muito importante para a produção. Então é muito legal, assim. Quando a gente fala de dinheiro, assim, ele parece uma coisa meio tipo, o dinheiro ele é importante, mas eu acho que a mensagem que a gente leva, assim, no final tem muito mais valor do que qualquer dinheiro, qualquer coisa. Tá, e convivendo com tudo isso, lhe passou pela cabeça em algum momento ser ator também? Eu sou do teatro, assim, desde criança eu faço teatro, mas nesse projeto não. Esse projeto é um projeto que O teu foco é outro mesmo, é realmente a direção, até assim. porque é muito mais amplo, né, com devido respeito aos atores, às atrizes, é como o maestro na orquestra, uma coisa é Isso, tocar muito bem um violino, outra coisa é ser o maestro que é o pensador. isso. Tem um amigo meu que sempre fala, assim, que ele é do teatro, que ele fala que o teatro é a arte do ator. E o cinema é a arte do diretor, digamos assim, porque você pode, às vezes, com um movimento de cabeça, um movimento de olhar, você fazer a cena funcionar. Então você não precisa, muitas vezes, daquela atuação exagerada. O cinema ele é um pouco mais sutil, né? Então a gente tem que estar muito ligado nisso, assim, que às vezes o menos é mais. Então é muito estudo, é muito. E hoje realmente eu tô focado nessa parte, assim. Eu quero voltar a fazer teatro, tudo, mas sempre com o foco de estar vivenciando para mim poder dirigir, para mim poder fazer que os atores que vão trabalhar comigo tenham entendam a minha visão e a minha sensibilidade, Saber assim. cobrar, Isso. saber o que você quer, Falar a língua deles, falar a língua digamos, né. deles. Muito legal. Cara, eu diria que nós estamos quase na metade, mas vamos ter que deixar para uma outra oportunidade. Estou muito feliz em receber aqui esse jovem promissor no cinema brasileiro, que, por sinal, é do nosso maior bairro de Joaçaba, Santa Catarina, o bairro Santa Teresa, de onde já saíram outras pérolas, né? Com certeza. E parabéns por se enquadrar e hastear de novo, ou pelo menos reerguer uma bandeira que poderia estar ali meio titubeando, mas só como uma conversa final, nós tivemos em Piratuba um início de algo que me parecia muito promissor e que não foi longe, o Festival de Cinema e Vídeo Rural, que teve uma edição de lançamento com uma simples mostra e depois 2 edições do festival competitivo mesmo, né, no tempo do prefeito Adélio, lá em Piratuba. E depois, por questões que eu desconheço, o projeto foi abortado, não se falou mais nisso, e algo que parecia interessantíssimo, que era nacional, ficou por ali mesmo. Você acha que Joaçaba pode resgatar isso, puxar para si essa responsabilidade de criar um festival também, de movimentar essa máquina chamada cinema?
Eu acho com certeza, eu acho que a gente tem um potencial muito grande aqui para isso. Como a Berna falou lá no evento, assim, as pessoas, principalmente os atores, os artistas, veem Joaçaba como uma terra muito rica de arte. Não é só no cinema, não. Acho que no teatro, na palhaçaria, na música, a gente tem. E o carnaval, né? A gente tem O esse. carnaval é o motor, né? É a força Isso, motriz disso tudo. isso faz a galera voltar os olhos para Joaçaba, né? Precisa de um pouco de cada. E eu acho que a gente vai. Eu acho que tem possibilidades, assim. Eu acho que. Eu acredito que a galera já tá pensando nisso. Por que não o Festival Rogério Sganzella de cinema, né? Já temos a sala Já Rogério temos a Ganzerra, sala, então. né? A gente tem o Festival de Lages, que tá agora, voltou também com uma força muito boa, e tá. Já acho que tá o terceiro, quarto ano seguido que vem acontecendo depois de ter parado também. Então eu acho que a possibilidade existe. A gente tem mão de obra para fazer, a gente está construindo cada vez mais, trazendo mais pessoas para essa área, né? E a gente vê que as pessoas, quando vêm fazendo, elas querem, tipo, pô, legal, quero fazer também. Muitas pessoas, eu vou no bar ali, vou no Bola 7, vou nos bares aqui e converso muito com a galera e elas falam, mas bota na próxima produção, quando tiver. Então a Ou gente vê essa seja, já vê vontade, que a coisa sabe? não vai parar. É uma sementinha que a gente planta e que eu acho que o futuro. Eu acho que mexe com todo mundo, mexe com você, mexe com quem foi lá no cinema assistir, com quem escutou no rádio, com quem está assistindo essa entrevista. Eu acho que o cinema ele é um. A gente falava isso da televisão, que a televisão é uma cachaça, né? E eu vejo que o cinema também, assim, você acaba se viciando em estar no setting, você acaba Uma cachaça de boa de qualidade. boa qualidade, você quer sempre estar. E galera, apoiem o cinema. A gente tem muito cineclube rolando aqui na região. Vão, presenciem, e assistam, as artes são daqui. Os artistas, o artista ele vive de público. Então a gente precisa que as pessoas vão assistir. Às vezes não é, você vai lá, você diz, mas não gosto muito disso. Mas admira, vai lá, presencia os amigos, faz E me parece que conversar sobre ajuda Isso, muito, ajuda né? muito, porque a Eu gente cansei entende a de, cabeça, né? cansei de assistir filme que eu não entendi nada. Tem vergonha de falar, não. O Claro. filme do Rogério Sganzerra, por exemplo, é fácil de entender? Não, Não, não é. Agora, nada como você debater, conversar. se Daqui a entender, né? pouco clareia aquilo que você não havia entendido. E o aprendizado é enorme, né? Sempre Sim. é. E aprender com os erros, com os acertos, as tentativas, né? Dessa valentia toda do cineasta e de todo o set envolvido. Mas, meu caro, você é um cara de três nomes, né? É o Marcos Oliveira, que é também o Marcos José e que é também o Marcos Biruta, Biruta. né? Que, aliás, a simbologia da biruta achei muito oportuno, né? Sim. É conforme o vento decide, né? Isso, a gente vai deixando Deixa o vento me levar. as ideias vão fluindo. E também, a gente tem página no Instagram, tem a página da Biruta Filmes, que é a minha produtora. A gente tem a Rachadura Visual, que foi a outra produtora que teve envolvida, que faz mais a parte da distribuição. Tem a VMS, então é um projeto de muitas empresas aqui da região. A gente tem a Janela Verde, que fez o making off, fez toda a captação de fotos e tal. Então, tipo assim, é muito legal porque foi um projeto que juntou as gerações. A gente tem o Sartori, nosso dinossauro da comunicação. A gente tem a Biruta Filmes, que é uma produtora que tem o CNPJ de 2 anos. A gente tem a Rachadura também, que já tem projetos desde o lado nordeste até o sul do Brasil. Então, é uma junção de experiências e de gerações que tá dando certo, assim. Por isso que eu digo, assistam, acompanhem na rede social nossas próximas exibições que vai ter. A gente já tem algumas exibições, eu acho, em Caçador e tal, mas a gente quer ver se a gente roda o estado inteiro e também o Brasil, né? A ideia é que a gente entre em festivais e tal. A gente quer ver se a gente consegue pra frente levar esse filme pro Rio de Janeiro, pela questão do Marco ser de lá. O Beisola é de lá, né? Então é Uma muito importante a gente levar possibilidade esse boa. filme lá. Então, eu peço só que as pessoas de Joaçaba deem uma chance para a arte, deem uma chance para o cinema, porque como deram nesse evento, mas a gente quer que tenha muitas sessões cheias, né? Eu diria que se a gente já tem essa vocação local e regional, é porque as pessoas já dão essa Sim, oportunidade de forma natural. Mas o teu incentivo aí, com certeza, faz toda a diferença. Outra coisa, em tempo, é a respeito de filmes
nessa linha do seu que já estão acontecendo, possibilidade de virar um longa-metragem. Foi falado alguma coisa lá no Sim. teatro e eu não gravei bem quais são essas obras. Tem alguma coisa que já está andando aí e bem. Tem um filme que vai ser produzido em Chapecó, que a VMS aprovou, que que a ideia já foi que fala sobre lendas dos guaranis e tal, e que a ideia também já foi comprada pela Paramount para produzir um longa. Como é que é? A Paramount já comprou essa ideia, então vai ser produzido um curta em Chapecó, que o que é a produção da VMS, mas também os mesmos contos, as mesmas histórias, vai ser produzido um longa, que tem investimento da Paramount. Então isso mostra que as nossas ideias aqui no Oeste, elas não estão só aqui, elas estão sendo vistas. E daí tem o André também, tem o projeto do Entre Mundos, que era uma peça de teatro musicada, né? Um musical, Do André Luiz? do André Que Luiz. tem já um trabalho com o Ney Matogrosso. Isto, que agora ele vai lançar esse projeto no Mato Grosso. A gente até. Eu tô na equipe de produção desse curta-metragem, que é o roteiro do André e do Vlad. Eu dei um pitaco de roteiro ali pra gente deixar ele, digamos, filmável, né? E ele já é aprovado pelo Prêmio Catarinense, então a gente agora jogou a gravação um pouco mais pra frente, até pelos projetos do André e tal, e os projetos que todo mundo tem, né? Mas vai ser gravado, se não esse ano, no começo do ano que vem, esse filme, que é um filme, é um filme infantil que trabalha um pouco essa questão lúdica das músicas, né? Porque o roteiro realmente ele foi feito em cima das músicas do André. Então, é um projeto muito legal, assim, que também vai ser rodado. A gente tem um curta-metragem documental que a Gabi Brezola vai dirigir também, que conta algumas lendas de Ervaldo Oeste, do famoso Corvo de Ervaldo Oeste, então, que envolve também a questão da larfiagem e tal. Aliás, Ervaldo Oeste é uma usina, É né? uma usina de criatividade, e eu acho que de pessoas legais que têm história para contar, né? Inclusive me faz pensar aqui em quem de Ervaldo Oeste, que a gente poderia trazer aqui para falar dessa usina cultural, né? E me lembro em primeiro momento o Nando Spessato, o maestro Luiz Sim, Fernando Spessato, que já foi membro do Conselho de Cultura, que entende das leis de incentivo, foi presidente do Conselho de Cultura do município, secretário de Cultura, né? E agora, inclusive, está à frente de uma associação de cultura italiana, né? Então, enfim, o Nando está credenciadíssimo para se sentar aqui diante de nós para a gente falar sobre muita coisa que envolve música e arte. a gente tem Mas, uma meu riqueza de caro, artistas, né? É com certeza. fantástico, assim, né? Bom, que bom que você está antenado em tudo isso, que você está levando a bagagem joaçabense para fazer diferença por aí e não apenas localmente, né? Fico muito feliz em receber você aqui no nosso Podteles e que a gente possa ter outras oportunidades. Certeza. Já fica pré-agendado aqui para o Rudy também, o Rudy Alfinger está conosco aqui, porque ele, digamos, tanto quanto você numa outra área, né? De uma forma com um pouco, um prisma diferente. A Gabi Brezola também, não, pessoas fantásticas desse nosso meio. Então, só tenho a agradecer, né? Conversei aqui com esse biruta maravilhoso, né? O Marcos José, que nos brinda hoje com essa conversa sobre, tendo aqui como base o filme O que é de César, mas avançamos aqui no cinema de modo geral, né? Do nosso jeitão, Nosso jeitão. mas no teu caso com muita profundidade, muita propriedade. Muito obrigado por estar Obrigado, Sérgio. aqui. É um prazer Sucesso, sempre. que você possa brilhar nas telas do mundo. E assim nós concluímos mais um Podteles. Aqui você pode. Aos nossos apoiadores, muito obrigado. E faça a sua parte aí também, né? Compartilha, multiplica. Nós estamos nas plataformas diversas como o TikTok, o Instagram, Facebook e YouTube. E aí o caminho você já sabe. Nos ajude a chegar mais longe. Juntos nós podemos mais. Um abraço.